Voltei! Professor André Asnar aqui mais uma vez para falar com vocês sobre dinâmica impulsiva, povo. Dinâmica impulsiva. É impulso, é quantidade de movimento. Você lembra muito bem desses dois conceitos, não lembra? Fala pra mim. Fala que sim. Lembra? Então, só para relembrar, por acaso tem alguém que tenha esquecido tal, durante, sei lá, um tempo. Impulso, povo, eu calculo como sendo a força vezes o tempo de contato, certo? Impulso é a força vezes o tempo de contato. E quantidade de movimento, eu calculo como sendo massa vezes velocidade. Ó, quantidade de movimento é quantidade de movimento. Para você mentalizar, né? Quantidade de movimento é quantidade de movimento. QMV. Beleza. Então, eu tenho essas duas grandezas aí que você já sabe brincar com elas, já sabe calcular coisas. Já sabe, por exemplo, que você só pode usar essa fórmula aqui se a força for constante. Se a força não for constante, daí, você vai ter que usar pelo gráfico, vai ter que calcular a área do gráfico, certo? E daí tem essa aqui também, que a gente vai utilizar bastante num futuro próximo para resolver questões de colisões e por aí vai. Bem legal, inclusive. E você sabe que se eu posso misturar essas duas equações, eu posso juntar, eu posso fundir, eu posso fazer fusão, eu posso fazer a fusão das duas equações. E quando eu fizer a fusão das duas equações, eu vou ter que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Perfeito? Impulso igual a variação da quantidade de movimento. Que é justamente o que a gente chama de... Peraí, para você ver a animação certinho, ó. Que é justamente o que a gente chama de... Teorema do impulso. Então, o teorema do impulso é justamente a junção, a fusão dessas duas equações aí. Lembrando que esse delta na física é variação. É quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E lembrando que isso aqui, massa vezes velocidade final, massa vezes velocidade inicial. Perfeito? Impulso é força vezes ΔT. Isso é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Tá aqui, povo. Essas equações aqui. Beleza. Só que, o que é novidade para essa aula? A novidade para essa aula, primeiro, a gente resolver exercícios sobre isso. Segundo, é você dar uma aplicação prática para isso. É você entender que no teu cotidiano tem várias coisas que são explicadas por causa desse conceito aqui. Uma das coisas é isso aqui, ó. Boom! O airbag. Povo, o airbag é um item de segurança muito topzera das galáxias, que a gente tem agora, mas até pouco tempo atrás não era item de segurança obrigatório nos carros, sacou? O airbag, ele é o seguinte, vê se faz sentido e olha como que funciona. Quando tem um carro sem airbag e outro carro com airbag, vamos imaginar, os dois carros, esse aqui tá sem, oh meu Deus do céu, e esse aqui tá com, e os dois estão indo a velocidade de 100 km por hora. E de repente aparece na frente deles um muro. Ai meu Deus, como assim? De repente apareceu um muro lá, sei lá de onde. E eles bateram. Bum! Daí tem o cara que não tem airbag, ele vai se quebrar bem mais do que o cara que tem airbag. Faz sentido? Beleza. Agora, ó, olha só. Presta atenção aqui. O cara que tem airbag, o cara que não tem airbag vai fazer assim, ó. Quando de 100 para 0, acontece uma desaceleração muito rápida e eu vou ser impulsionado para frente. Eu não tenho airbag. Se eu não tenho airbag, a minha cara no volante, ó. Bum! Batida seca. Bum! Batida seca quer dizer o seguinte, ó. Quer dizer que o tempo de contato é pequenininho. E se o tempo de contato é pequenininho, quer dizer que a força de impacto é gigante. Porque, ó, a variação da quantidade de movimento, a batida do carro no caso, tendo airbag e não tendo airbag é igual. Se tiver, se não tiver, o carro foi de 100 para 0 km por hora. Então, esse lado da equação é igual, não muda. Agora, se não tiver airbag, batida seca. Bum, narizão no volante, ó. Diminuir o tempo de contato. Se diminui o tempo de contato, aumenta a força de impacto. Você se quebra. Essa é a ideia. Agora, se tiver airbag, olha que genial. Quem pensou nisso foi simplesmente genial, cara. O carro, ele sente uma força de 3G. E daí ele aciona o airbag. O airbag, a ideia é, tem uma reação química que acontece instantaneamente. Tipo assim, sentiu a força, acontece a reação química, acontece a explosão lá dentro do airbag. Essa explosão é instantânea e ela tem que ser. Por quê? Porque quando você estiver indo com a cara aqui, o airbag já tem que estar desinflando.
Porque imagine que você tá indo e o airbag tá vindo. Meu, a batida é enorme. Então, quando você estiver indo, o airbag já tem que estar desinflando. Então, tem que ser um negócio muito rápido. Tem que ser um negócio muito, muito, muito rápido. Certo? Então, acontece lá, puff, o airbag infla. Beleza, prof. O airbag inflou, o que acontece com a tua cara? Ela faz assim, ó. Sacou? Então, aumenta o tempo de contato. E se aumenta o tempo de contato, diminui a força de impacto. Sucesso? Então o airbag ele tem a ideia de amortecer o impacto. Se aumenta o tempo de contato, diminui a força de impacto. Então tá aí uma aplicação disso aí que é fenomenal. Povo, você entendeu a ideia? Deixa eu te dar outra ideia. Você aí que é um menino arteiro, uma menina arteira, você já gosta de pular muro, né? Subir em árvore e daí você pula? Mesmo sem pensar, você faz isso aqui, ó. Olha só. Quando você sobe em árvores e pula muro e tal, quando você cai, você faz esse movimento aqui, ó. Se você cair com perna reta, meu, nem tente isso aí, porque balança tudo aqui. É tipo assim, veja perfeitamente como você faz. Só que você faz isso sem pensar. Olha só, você sobe lá, eu subi aqui na mesa. Espero que o diretor não veja isso aqui. Subi na mesa. Subiu aqui, daí o que você vai fazer? Você vai pular. Quando você pular, ó, você faz este movimento aqui, confere, até doeu o joelho aqui. Você faz este movimento aqui. Por quê? Este movimento aumenta o tempo de contato com o chão. E se aumenta o tempo de contato com o chão, ele diminui a força de impacto. Agora, se você fosse e fizesse assim, ó, o pulinho cadê já dói. Quando você não faz esse tempo de contato, você tem uma batida seca, ó. Daí o tempo de impacto é grande, a força o tempo de impacto é pequenininho, porque você faz assim, ó. Sacou? Tempo de contato pequenininho, a força vai ser grande. Então é muito interessante, você pode fazer esse movimento, sobe no sofá, sobe na cadeira, sobe na mesa e pula lá de cima. Cuidado. Cuidado, depois não vai se quebrar. O professor André mandou fazer. Não. Então sobe lá e pula. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. E mais, olha só que legal. Amortecedores de carro, amortecedor de tênis. Você tem um tênis com amortecedor de corrida, está lá, você compra um tênis para corrida. Aquele tênis com amortecedorzinho. Não é os que chute que a gente tem por aí, tá? É um tênisinho mais carinho, tal, com amortecedor. Qual que é a ideia dele? A ideia dele é você estar correndinho. E daí quando você coloca o teu pé no chão, o amortecedor ele faz. Sacou? Ele aumenta o tempo de contato. Aumentando o tempo de contato, diminui a força de impacto. Sem amortecedor, pá, 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 pá. É isso. É tipo, pra quem dirige aí, ou pra quem já teve a oportunidade de andar num carro sem amortecedor, é uma doideira, meu. Você passou numa lombada, você sente o impacto do carro no chão, é uma doideira. Por quê? Porque diminui o tempo de contato, a força de impacto aumenta. Tinha até, antigamente, assim, ainda insistindo na mesma coisa, tinha até os vovozinhos, né? A galera que é mais velha e tal, de vez em quando ela fala assim, né? Antigamente os carros eram mais fortes que o carro de agora. O carro de agora é feito de plástico, né? Se bateu ali já destrói tudo. Pois é, tem uma parte boa de você destruir tudo, que é justamente você aumentar o tempo de contato. Se eu tenho um carro que bate, ó, em alguma coisa, olha a batida. Se acontece essa batida seca, o tempo de impacto é pequenininho, a força vai ser enorme. Força enorme, quem recebe é você que está lá dentro, né? Beleza. Agora, se há destruição, claro que tem que ser uma destruição mais ou menos ali, né? Não pode ser total, que senão você está lá dentro e você morre, né? Mas se for, na maioria dos casos, há uma destruição, você tem, ó, daí eu aumento o tempo de contato e quando eu aumento o tempo de contato, diminui a força de impacto. E esse é um dos motivos pelos quais o carro hoje é feito de, entre aspas, de plástico. Sacou a ideia? Tudo bem? Então é isso aqui, cara. Então essa equaçãozinha, ela, eu posso passar o dia, 2 horas, 24 horas, 49 horas, sei lá, falando de exemplo disso aqui no teu cotidiano. Galera que joga, sei lá, golfe, ou joga beisebol. Quando você joga beisebol,
Não sei se quem tem oportunidade... Ô, pessoa super normal aqui no Brasil. Pois é. Mas é um exemplo, vai. Quando você joga beisebol, você rebate a bolinha, daí tem algum cara pra segurar, né? Aquela bolinha vem numa velocidade, mano. Numa velocidade enorme. Se você só deixar a tua mão e a bolinha bater aqui, ó. Cara, você vai sentir a ardência. Dói. Daí o que você faz? A bolinha vem, você... Opa! Opa! Pois é, para aumentar o tempo de contato. E aumentando o tempo de contato, diminui a força de impacto. Então tem vários exemplos que a gente pode dar para vocês aí. Sucesso? A gente quer, professor. Eu, né? Que falo. O André e o Astro. A gente. Tudo bem? Então, essa fórmula aqui, esse teorema é muito importante. Então anota ele aí e espero que você tenha entendido todos os exemplos que eu dei. Se você quiser fazer experimentos, faça sem problema nenhum. Professor, como que cai isso numa questão? Tá aqui, eu tenho um desafio para você. O desafio Enem. É uma questãozinha do Enem essa questão aqui. Vamos fazer junto? Pode ser? Vamos lá. Ó, em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual. Beleza, prof. Tal como capacetes. Tá. Então você vai numa obra, você tem que usar capacete lá, que é proteção individual. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar 0,5 segundos, e daí ele cai, 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração da gravidade vale 10 e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Sacou a pergunta? A força impulsiva média, F, gerado por causa do impacto, equivale ao peso de quantos tijolos? Vamos lá, vamos fazer. Ó, se ele quer força impulsiva média e ele me dá a massa, então ele está misturando impulso com quantidade de movimento. O que você faz? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Fechou? Impulso é força vezes ΔT. Variação da quantidade de movimento é massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Até aí suave? Que mais, professor? Fala aí pra eu. Fala, aqui ó. Ele fala que a queda livre de um tijolo de massa 5 metros. Quer dizer que o tijolo estava lá e de repente começou a cair e caiu 5 metros, certo? Isso quer dizer que a velocidade inicial do tijolo vale 0. Se vale 0, posso cortar isso aqui, ó. 0. Tá, prof, ele caiu 5 metros. Com qual velocidade ele chega no capacete? Essa é a primeira pergunta. Se ele caiu 5 metros, com qual velocidade ele chega no capacete? O que você pode usar para calcular essa velocidade aí? Por isso é um desafio. Você tem que lembrar de alguns detalhes aí para trás. Você lembra do Torricelli? Lembra? Então, Torricelli é isso aqui, ó. Vou calcular aquela velocidade lá, tá? A velocidade final. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A, ΔS. Velocidade inicial é 0. Velocidade final, eu quero saber. 2 vezes a aceleração, que é 10. E o ΔS, que é 5 metros, né? Então, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. 100, raiz de 100, dá 10, né? Então, ele vai chegar, o tijolo vai chegar na cabeça do cara, olha isso, caindo 5 metros. O tijolo vai chegar na cabeça do cara com uma velocidade de 10 metros por segundo. Fechou? Velocidade de 10 metros por segundo. Daí eu vou jogar lá agora. Ele quer saber a força média de impulso. O tempo de contato é 0,5 segundos, né? 0,5 segundos. A massa é 2,5 quilos e a velocidade final vale 10. Beleza. Daí fica 25 daquele lado e passei o 0,5 dividindo. 25 divididos por 0,5, dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá? Então 25 vezes 2 dá 50. Então a força média que o tijolo vai fazer é de 50 newtons. Olha isso, 50 newtons. O que ele pede? Equivale ao peso de quantos tijolos? Essa força média equivale ao peso de quantos tijolos? Lembrando, a massa de um tijolo é 2,5. O peso dele é 25 newtons. Então, isso aí equivale ao peso de 2 tijolos. Vou colocar aqui, ó, 2 tijolos. Olha que interessante, meu. Se um tijolo, ele cai de uma altura de 5 metros, quando ele bate em você, ele equivale ao peso
É como se algo com 50, como se 2 tijolos tivesse caindo na tua cabeça aí. Show? Não show, professor. Isso é perigoso. Pois é. Beleza? Valeu? Então, isso é para você ter uma definição aí, uma aplicação do teorema do impulso. Sucesso? Valeu, povo! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!